Vamos começar a solução do exercício. Bianca, eu acho que eu gostei mais da outra foto do que essa que está no Teams. Primeiro exercício, na realidade, os primeiros 5 exercícios, eles se referem a um movimento que está descrito aqui. Então, vamos trazer esse movimento, a descrição desse movimento para cá. Tem sempre aí o problema do editor de texto, que é incompatível, tá? Mas tranquilo. O exercício, ele fala que um movimento ocorre de tal maneira que a coordenada x do objeto em movimento em relação a um referencial inercial é igual a 5 mais 3t mais 2t ao quadrado, e ele vai pedir aí fazer algumas perguntas sobre esse movimento, tá? Então, a primeira coisa importante num exercício desse tipo, como eu disse a vocês, é a habilidade de triangular entre imaginar um movimento, né, mundo físico, e a matemática que é usada para descrever esse movimento, né? Então, aí é uma questão de matemática, física e linguagem, né? Então, como é que funciona? Que tipo de movimento é esse? A primeira coisa que a gente deve identificar é que, se uma única coordenada foi dada, esse movimento tem que ocorrer ao longo de uma linha reta. Ops, que reta legal, hein? Tá? O movimento... Existe, vou pegar uma régua aqui. Esse movimento tem que ocorrer ao longo de uma linha reta. Tá? Então, é um movimento que ocorre ao longo de um eixo, nesse caso, eixo horizontal, eixo X, e, de acordo com aquilo que a gente conversou nas aulas anteriores, esse movimento ele vai ser descrito a partir da ótica de um observador, que é o chamado observador inercial, que a gente vai colocar aqui no ponto zero do eixo, né? Ele mede as distâncias e cronometra o tempo de um movimento. Pela equação que foi dada, a gente consegue identificar alguns elementos, que quando o tempo é igual a zero, né, coordenada para 0 segundos, a posição do objeto é de 5 metros em relação ao observador. Então, lá nos 5 metros, estava o objeto ou a pessoa, quando o cronômetro foi acionado lá no 0 segundos, tá? À medida que o tempo foi passando, esse objeto foi se distanciando para o lado positivo aqui do eixo. Nós vimos que um movimento que tem como maior expoente da posição em função do tempo t quadrado é um movimento com aceleração constante, é um mr UV. Que o movimento é retilíneo, a gente sabia porque só foi dada uma coordenada. Se ele fosse um movimento no plano, teríamos 2. Se ele fosse um movimento com mais graus de liberdade, movimento no espaço, nós teríamos 3 coordenadas. Então, uma coordenada só indica que é um movimento ao longo de uma reta. E uniformemente variado por conta de ter aí como maior expoente do tempo o t ao quadrado. Um movimento desse tipo, ele é descrito, no geral, como sendo coordenada inicial, mais deslocamento devido à velocidade inicial, mais deslocamento devido à variação da velocidade. Então, se a gente compara as duas equações, nós vamos ver o seguinte: coordenada inicial é o termo independente, 5. Quem multiplica o tempo é a velocidade inicial, e ainda quem multiplica o tempo ao quadrado
é metade da aceleração. Tá? Então, só por comparação com essas duas equações, nós já temos as seguintes informações. x0, coordenada inicial do movimento, 5 metros. Velocidade inicial do movimento, 3 metros por segundo. E metade da aceleração, igual a 2, ou ainda a aceleração do movimento igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Essas informações aqui, esse conjunto de informações que a gente extraiu só pela identificação do movimento, vai ser bem importante para a gente conseguir responder as questões aí de 1 a 5, tá? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então vamos responder agora a partir aí dessa identificação, os itens de 1 a 5. Primeiro, o primeiro item pergunta simplesmente o seguinte: qual é a posição do objeto, qual é a posição da partícula em t igual a 10 segundos? Ou seja, qual é o valor de x para t igual a 10? Basta substituir t por 10 na equação que foi dada. Então fica 5 mais 3 vezes 10 mais 2 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Então, nesse caso, 5 mais 3 vezes 10, 30, 2 vezes 100. Logo, a coordenada, posição do objeto em 10 segundos, vai ser igual a 235 metros, tá? A posição do objeto para t igual a 10 segundos. Depois, é solicitada a distância percorrida entre os instantes 4 e 18 segundos. Para saber a distância percorrida entre dois instantes, eu preciso saber onde é que o objeto estava em cada um desses instantes. Então, entre 4 e 18 segundos, primeira coisa, qual era a posição do objeto em 2 segundos? Então, é um repeteco, né? Do exercício anterior, 5 mais 3 vezes 2 mais 2 vezes 2 ao quadrado. Isso dá, então, 5 mais 6, mais 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. Então, temos aqui 5 e 6, 11, com 8, 19. Tá? Então, em 2 segundos, posição do objeto, 19 metros. Deixa eu ver se eu não errei nada. 5, 3 vezes 2, 6. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Tá certo. 19 metros é a posição do objeto. Ah, não, mas não é 2 segundos, é 4 segundos. Oh, caramba. Espera aí, deixa eu apagar isso, então. Então, posição do objeto em 4 segundos. 5 mais 3 vezes 4 segundos, mais 2 vezes 4 segundos ao quadrado. Isso nos dá 5 mais 12, mais 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32. Então, em t igual a 4 segundos, coordenada do objeto, 34, 39 metros. Não seria 49? 49? 49, eu acho. 44, tá certo? 49, ok. É 32, não 22. Então, 49 metros. Coordenada x de 4 segundos. A coordenada para 18 segundos, x de 18 segundos, vai ser igual a 5 mais 3 vezes 18 mais 2 vezes 18 elevado ao quadrado. 18 elevado ao quadrado
é igual a 324. Então, a gente vai ter aqui 5 mais 54, mais 2 vezes 324. Isso dá, então, 648, mais 59, 707. Deixa eu só conferir aqui. 5 mais 3 vezes 18, mais 2 vezes 18 ao quadrado. Isso aí, 707 metros, tá? Então, x para 18 segundos, 707 metros. A pergunta é quanto que esse objeto se deslocou nesse intervalo? Olha só. Vou fazer outro desenho aqui para quem ainda tem dúvida. O observador inercial está aqui, lá no zero. Quando o cronômetro marcava 4 segundos, o objeto estava aqui. 49 metros em 4 segundos. Com 18 segundos, o objeto veio parar aqui, 707 metros. Então, qual é a distância percorrida? A distância percorrida é a posição em 18 segundos menos a posição em 4 segundos. Ou seja, 707 menos 49. Então, o objeto se deslocou neste intervalo de 658 metros. Tá? Que é a resposta aí do número 2. Na sequência, tudo bem, gente? Dúvidas? Nenhuma por enquanto, professor. Tá. Aí no número 3, ele pergunta qual é a velocidade média entre esses dois instantes. Velocidade média é sempre entre dois instantes e ela é calculada como a distância percorrida no intervalo de tempo dividido pelo próprio intervalo de tempo. Ou seja, quanto que ele se deslocou entre T1 e T2 dividido por T2 menos T1, né? O delta T, né? Nesse caso, a velocidade média entre 4 e 18 segundos vai ser igual a 658 metros em 14 segundos. Professor, por que 14? 18 menos 4, né? Calma. Ah, tá, certo. Positivo, entendi. Tá. Aqui em cima, você vai ter que a posição do objeto x em 18 segundos, menos posição do objeto em 4 segundos. E embaixo, né, o 18 menos 4 segundos. A diferença entre x18 e x4 a gente já tem aqui em cima. Né? A gente calculou ali no item 2, 658. 18 menos 4 dá 14. E a velocidade média, então, 658 dividido pelo 14 é igual a 47, nem é aproximadamente, é igual mesmo, 47 metros por segundo. Foi a velocidade média no percurso. Então, uma velocidade bastante alta aí, que era a segunda resposta possível das 3. Tá? E aí, para diferenciar o que é velocidade média de velocidade instantânea, na número 4 foi... Sim? Tem uma dúvida. Se a gente tivesse 3 tempos, pode acrescentar nessa equação? Não. Velocidade média é sempre entre 2 pontos. Tá bom. Você pode pegar um intervalo de T1, T2 e T3 e calcular a velocidade média entre T1 e T2, entre T2 e T3, entre T1 e T3, mas velocidade média sempre
Distância percorrida dividido pelo intervalo temporal entre dois pontos, dentro de um intervalo. Tá? Na questão número 4... Professor, Sim? a Karen não conseguiu entrar na aula de novo. De novo? Nossa, mas ela está na turma. O que será que acontece? Eu mexi de novo no usuário dela. Já até decorei o nome dela, acho que é Massaia, né? É muito pamonha, professor. Ela conseguiu, acho que ainda não, né? Não. Tá entrando, apareceu aqui. Karen, tudo bem? Oi, professor, consegui, ufa! Obrigada. Seja bem-vindo, a gente está fazendo a prova hoje, tá? Nossa, tá. Tá bom, eu vou pegar uma folha aqui, obrigada. Já Tá reprovou. bom. Então, o que eu estava falando? Assim, eu pedi a O 4 é a velocidade. Karen que vai resolver, né? Isso, Karen, pode pegar o giz e ir para a lousa. Nossa, Bom, sim, no susto já? no susto. Susto nada, foi sorteio, boba. Você com o Dora que tá escolhendo eu aí. Foi igual o Big Brother domingo. Resolve uma e escolhe o coleguinha para. Bom, lembrando a aula passada, eu disse a vocês que a posição do objeto no movimento com aceleração constante era dada por isso aqui, e que a velocidade instantânea seria isso aqui, né? Qual é a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Sim. Vamos imaginar o seguinte, para a gente fazer uma distinção entre a velocidade média e a instantânea. A gente tem uma estrada. Para ser mais fácil de entender, vamos pensar numa estrada em linha reta. Tá? Eu vou marcar esse ponto aqui como ponto inicial e aqui o ponto final. Tá? Taubaté, Caçapava, se fosse uma reta. Seu automóvel entrou aqui. Tá? Eu vou cronometrar o tempo que você vai levar desse ponto até esse ponto. Daí vou pegar a distância percorrida, então, posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo que você demorou para ir de Taubaté até Caçapava. Isso para vocês é velocidade média ou velocidade instantânea? Para mim, velocidade média. Velocidade média, né? Por quê? Ao longo do percurso, você pode ter acelerado e desacelerado, você pode ter, né, no momento em que você conseguiu entrar na Dutra, você vem com uma velocidade mais baixa, que é típica ali daqueles braços de entrada, você está ali a, sei lá, 60 por hora, daí você vai acelerar até 100, 110, vai manter os 100, 110 durante algum tempo, estou pensando numa estrada vazia, né? E aí, quando estiver chegando perto da saída de Caçapava, você vai começar a reduzir, porque tem aquela saidinha com uma curva aqui, né? Então, você teve uma variação de velocidade a cada instante, a cada posição, e, na média, você chegou lá numa velocidade, sei lá, de 80 km por hora, tá? Então, aqui, no item 3, ele pediu para esse movimento a velocidade média entre 4 e 18 segundos. E agora, ele está perguntando qual é a velocidade em um instante.
Em particular, ele está perguntando qual é a velocidade no instante 9 segundos. Karen, você já calculou? Eu fiz isso, falei isso tudo só para dar um tempo para você conseguir fazer o cálculo para a gente. Professor, tô pondo aqui na folha. Pera um pouquinho. Tá bom. Estou esperando, hein? Se a gente considera, então, se a gente usa os valores, então, que foram dados lá no enunciado do exercício, a gente sabe que a velocidade em qualquer instante de tempo, ela vai ser igual a 30 mais 4t. Não é isso? Deixa eu só conferir aqui. Trinta não, 3. Tá? É 3 mais 2t quadrado. Então, aqui, velocidade inicial 3 metros por segundo, aceleração 4t. Então, se eu quero saber a velocidade em 9 segundos, que foi o solicitado ali no enunciado, basta agora eu substituir 4 vezes 9, né? 9 vezes 4, 36. A gente tem, então, que em 9 segundos a velocidade... Oi? Opa, o dobro do 2? É isso mesmo? Esse 4? Sim, porque o que aparece aqui é metade da aceleração, né? Aham. Então, ó, se metade da aceleração é igual a 2, é porque a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado, que é o que aparece aqui. Tá? Aham. Obrigado. Então, imagina, a velocidade vai ser igual em 9 segundos a 39 metros por segundo. Se a gente quisesse comparar essa velocidade instantânea com os dois extremos para os quais a gente calculou a velocidade média no exercício anterior, né, que foi lá o 4 e o 14, como é que seria? Isso não está no exercício, só para a gente pensar um pouco sobre esse movimento, né? Qual seria a velocidade, então, para 4 segundos? Ó, 3 mais 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, com 3, 19 metros por segundo. Velocidade em 18 segundos, 3 mais 4 vezes 18. 72, 75 metros por segundo. Só que, na média, nós vimos que a velocidade foi de quanto? Está lá no exercício 1, 47 metros por segundo. Tá? Então, ele começou o movimento com 19, chegou em 18 segundos com 75 metros por segundo e, na média, ele manteve, então, uma velocidade de 47 metros por segundo. Tá? Então, respondida aí a questão 3, respondida a questão 4. E a questão 5, ela tem uma resposta imediata, né? Que a gente poderia ter extraído lá do enunciado, né? Lá no enunciado, quando ele informou que x de t é igual a 5 mais 3t mais 2t ao quadrado, e nós entendemos que x0 é igual a 5 metros, que velocidade inicial é igual a 3 metros por segundo e que a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado, a gente já tem a resposta. Por quê? Ele pede a aceleração média entre dois instantes. Nesse caso, a aceleração média ela é igual à instantânea, porque essa aceleração não varia, ela é a mesma ao longo de todo o movimento. Tá? Então, não preciso nem fazer cálculo nenhum. Quem quisesse fazer o cálculo, tudo bem, você poderia ir lá calcular a velocidade em 8, velocidade em 15, e, na sequência, fazer o cálculo. Tá? Dúvidas nisso, pessoal? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Tá. Vamos passar para o segundo, então?
Vambora. Então, vamos lá. Quem acertou, quem errou? Eu errei a 4. A 4? Qual foi o motivo? Não, mas agora não tem. Não, é que eu viajei, professor. Eu esqueci do que ele já estava no distância de 5 metros, aí eu considerei isso para calcular. Ah, tá. Você acabou não fazendo. Tá. Entendi. Bom, não vai esquecer mais, né? Essa não. Tá bom. Deixa eu avançar aqui. Por que ele não me deixa avançar? Porque ele é um chato, esse cara. Eu tenho que abrir no outro. Eu teria que responder, aí ele diz que eu não sou aluno, me mantém banido da turma. Olha só, tô mal arrumado com esse cara. Deixa eu dar algumas respostas erradas aqui para ele. Tá. O exercício 2 é um exercício que tem a mesma característica do anterior, tá? Só que agora o movimento é um pouco diferente, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos que a equação horária é dada por 10 menos 5t ao quadrado, e aí são feitas algumas solicitações: distância entre dois pontos, velocidade média, aceleração e aceleração instantânea, tá? Vamos então para o exercício 2. E aí vem o 6, 7, 8 e 9, tá? De novo, antes de começar a resolver o exercício, eu gosto de mostrar para vocês como pensar que esse movimento ocorre, tá? Então, o enunciado diz que coordenada x em função do tempo é igual a 10 menos 5t ao quadrado. O que isso significa? Que movimento é esse? Que tipo de movimento é esse? Bom, primeira coisa, é um movimento ao longo de uma linha reta. Como é que eu sei disso? Fácil. Só tem uma coordenada. Se tivesse mais de uma coordenada, né, se eu tivesse duas coordenadas, por exemplo, eu teria um movimento retilíneo, eu teria um movimento plano. Se eu tivesse 3 coordenadas, seria um movimento no espaço. Como eu tenho somente uma coordenada, é porque esse movimento ocorre no eixo x. A gente continua colocando o objeto em relação, né, medindo as posições do objeto em relação a um observador inercial que está lá na posição 0. Tá. O que essa equação me diz? Quando esse cara começou a cronometrar o movimento, onde é que o objeto estava? Estava lá a 10 metros dele. Tá? Então, 10 metros, no instante t igual a 0 segundos, estava aqui o corredor, por exemplo. E eu noto o seguinte: à medida que o tempo foi passando, essa distância vai encurtando. À medida que o t aumenta, esse termo negativo cresce, deve passar por 0 em algum momento e seguir se movimentando para lá. Então, o movimento que ocorre no sentido oposto àquele que foi convencionado como positivo pelo nosso queridíssimo. Se a gente olhar para essa equação, de novo, a gente vai ver o seguinte: o maior expoente do tempo é quadrado. Isso nos leva a identificar com o Lakers, não, com o MRUV, indicando que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Equação geral para MRUV, né,
coordenada x igual a coordenada inicial, deslocamento devido à velocidade inicial, mais deslocamento associado à mudança de velocidade. Quando a gente compara essas duas equações, a gente nota o seguinte: posição inicial, 10. Isso a gente já tinha visto, né? Porque quando o tempo é igual a zero, o objeto está parado, o corredor está aqui a 10 metros do observador. Velocidade inicial não tem. Meu Deus do céu, sumiram com a velocidade inicial. Quanto vocês imaginam que seja essa velocidade inicial? 0. 0, exato. Tá? E metade da aceleração? Menos 5. Então, conclusões que a gente chega sobre esse movimento, só da comparação, é que a coordenada do objeto no instante 0 é de 10 metros, mais 10 metros, que nesse instante a velocidade, né, é 0, o objeto está parado no 0 segundo, e que ele vai manter uma aceleração constante de menos 10 metros por segundo ao quadrado, né? Isso aqui é metade da aceleração, tá? Dito isso, a gente pode começar a responder os itens a partir do 6. Então, exercício número 6. Ele pergunta a distância entre os instantes 2 e 6 segundos. Ou seja, onde é que o objeto estava quando o cronômetro marcava 2 segundos? Onde é que o objeto foi parar quando o cronômetro estava marcando 6 segundos? 2 segundos. 10 menos 5 vezes 2 ao quadrado. 6 segundos. 10 menos 5 vezes 6 ao quadrado. Karen, você já fez? Karen caiu de novo. Não, doutor, tô tentando aqui, peraí. Então, x de 2 segundos é igual a 10 menos 20. E x de 6 segundos é igual a 10 menos 180. Logo, menos 10 metros e menos 170 metros. Eu de cabeça fui mais rápido que a Karen. Karen. Ela tem probleminha mesmo. Então, qual foi a distância percorrida entre 2 e 6 segundos? Olha como esse cara foi rápido, né? Ele saiu de menos 10 e foi parar em menos 170. Então, menos 170 menos 10, isso dá menos 160 metros. Resultado estranho? Estranho nada. Zero está aqui. Está lá o namorado da Bianca, lá no 0, observando. Não, deixa eu tirar ele daqui. Levar ele mais para lá. Esse cara é que nem tatuagem, gruda, não larga mais, né? O zero do referencial está aqui. Quando o cronômetro estava marcando 2 segundos, o objeto estava aqui, menos 10 metros para 2 segundos. Quando o cronômetro estava marcando 6 segundos, o objeto veio parar aqui, menos 170 metros. Então, ele saiu do menos 10 e foi até o menos 170. Logo, 160 metros, aí indicando que foi para o lado negativo, tá? Então, era a letra A, menos 160 metros. Na sequência, tudo bem aí, gente? Sim. Na sequência, ele pede a velocidade média entre esses dois instantes. Ou seja, velocidade média entre 2 e 6 segundos. Posição em 6 segundos, menos posição em 2 segundos,
dividido por 6 menos 2. A gente já sabe que o numerador dá menos 160. 6 menos 2, 4. Então, a velocidade média no intervalo 2 a 6 foi de menos 40 metros por segundo. Tá? Que era também a letra A do enunciado. Número 8 e 9, a resposta é imediata. Por quê? Como o movimento ocorre com aceleração constante, de menos 10, então a aceleração instantânea é igual, em qualquer instante, a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a aceleração média para quaisquer dois intervalos, né, 2 instantes, ela é igual à instantânea, que é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, estão aí as respostas dos 6, 7, 8 e 9. Tá. E a terceira questão foi aquela que vocês ficaram mais em dúvida, provavelmente, né? Deve ter sido um festival essa questão aí. Alguém acertou? Alguém eu acertou? errei. É uma questão que mistura. É uma questão fácil. Tecnicamente falando, ela é até mais fácil que a anterior, que as anteriores, mas ela depende aí de raciocínio lógico com equações, com matemática, e aí vocês acabam se embananando um pouco. Então vamos lá, vamos desmistificar a questão 10, tá? Deixa eu ver, por curiosidade, quantos acertaram essa questão aqui. Questão 10. Vocês podem pensar no movimento em linha reta, apesar de que foi falado só em velocidade média, mas tudo bem. A gente tem um deslocamento de, não lembro se eu coloquei meia maratona ou maratona completa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no enunciado. Espera lá. É meia maratona em 2 horas. Meu sonho, fazer uma meia maratona em 2 horas. Tá? Então, o sujeito quer percorrer uma distância total de 21 quilômetros em um tempo total de 2 horas. Tá? Só que ele quer dividir esse percurso em 2 metades. Então, um trecho que eu vou chamar de D1 e outro que eu vou chamar de D2, onde D1 vai ser igual a D2, que vai ser igual a 10,5 quilômetros, né? Ele divide ao meio o percurso, e ele quer que a velocidade média na segunda metade do percurso seja igual ao dobro da velocidade média na parte inicial do percurso. Então, como é que a gente resolve esse enrosco? Primeira coisa que vocês deveriam ter rascunhado aqui, pensado, é o seguinte: bom, então as distâncias são iguais, ele vai gastar um tempo ΔT1 na primeira parte, um tempo ΔT2 na segunda. Porém, se as distâncias são iguais e as velocidades são diferentes, esses tempos têm que ser diferentes. Então, ΔT1 não pode ser igual a ΔT2, que é um erro muito comum na hora de resolver esse exercício. Tá? Eu não sei quanto vale cada um deles, mas eu sei que
ΔT1 mais ΔT2 somam 2 horas. Tá? O que eu sei mais? Eu sei que a velocidade 1 média vai ser a distância 1 dividido pelo tempo T1. Que a velocidade média 2 vai ser a distância 2 dividido pelo delta T2. Daqui, a gente tem, então, que delta T1 é igual a D1 dividido pelo V1 médio e que delta T2 vai ser igual a D2 dividido pela velocidade média 2. Eu vou usar isso aqui. Como é que fica a equação, então? Delta T1 é D1 dividido pelo V1 médio. Delta T2 é D2 dividido pelo V2 médio, igual a 2 horas. Quanto vale D1, quanto vale D2? 10,5. 10,5 quilômetros sobre a velocidade 1, mais 10,5 km sobre a velocidade 2. Isso é igual a 2 horas. O que mais eu sei? Eu sei que V2 é o dobro de V1. Acabou o problema, né? Quando eu substituo isso aqui, o que a gente tem então? Que 10,5 dividido por V1 mais 10,5 dividido por 2 vezes V1 é igual a 2. Ou seja, 10,5 sobre V1 mais 5,25 sobre V1 é igual a 2. São denominadores diferentes, numeradores diferentes, mas denominadores iguais. Mantém o denominador. Então vai ficar 10,5 mais 5,25 dividido pelo V1 médio igual a 2. Logo, 15,75 sobre V1 é igual a 2. O último passo V1 é igual a 15,75 dividido por 2, ou seja, quase 8, né, quilômetros por hora. 7,875, 7,9 quilômetros por hora, tá? 7,9 quilômetros por hora de velocidade média, que era lá a resposta da número 10, tá? Fácil, difícil, o que vocês acharam desse? Difícil. Difícil? Um pouquinho só, né? Ô, professor, Só, professor. eu tava conferindo aqui, né? Eu tinha colocado, eu escrevi metros na resposta, daí deu como errado. Ah, porque ele reconhecia só o M ou nada, mas não tem problema. Lembrando que esses exercícios, eu vou computar eles só como feito ou não feito, né? A nota que aparece é só para que vocês tenham ideia aí do que vocês acertaram e erraram, mas sem drama com isso, tá? Beleza, então, gente? Vamos fazer agora um tipo especial de movimento retilíneo uniformemente variado.
Todos juntos, todos vivos? Sim. Opa. Todo mundo animado, feriadão. Vamos viajar para onde? Para a cozinha, para a sala? Ou para o quarto? A mesa, fazer atividade. Para a mesa, isso. Boa, boa, boa. Muito boa. O principal movimento retilíneo uniformemente variado que a gente encontra na natureza é queda livre, né? O movimento de um objeto sob a ação simplesmente da aceleração gravitacional terrestre, que é um movimento que faz parte aí do nosso cotidiano desde que a gente nasce, né? Então, vimos MRU, MRUV, né? Terminamos de fazer os exercícios de MRUV hoje, e vamos ver agora queda livre, que é o último dos movimentos em uma única dimensão, tá? A gente vai continuar usando o namorado da Bianca como observador inercial em relação a ele que a gente vai ver o movimento. É um movimento em linha reta, só que agora vertical, com velocidade variável e aceleração constante. A aceleração é a aceleração gravitacional terrestre, tá? De uma maneira geral, nós vimos que o MRUV, no eixo horizontal, ele era descrito matematicamente assim. Essas são as equações que a gente acabou aí de usar. Usamos pouco Torricelli, mas Torricelli simplesmente é a mistura de x de t com v de t, eliminando o t entre as duas, tá? Que dá aí essa equação que relaciona velocidade, velocidade inicial, aceleração e deslocamento. Nós vamos adotar algumas convenções na hora de tratar do movimento de queda livre. A gente vai considerar que o zero do referencial inercial está no solo, que o eixo vertical a gente vai chamar de Y, como vocês estão habituados a fazer, e que positivo é para cima, o que implica que a aceleração vai aparecer com um sinal sempre negativo, já que ela aponta para baixo. E ainda, ao invés de usar o torturante 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente vai arredondar para 10, tá? Só para facilitar os cálculos. Usando essas convenções, como é que fica o movimento, a descrição do movimento? Fica assim, ó. Coordenada y é igual a coordenada y inicial, velocidade inicial vezes o tempo, menos gravidade sobre 2t ao quadrado, que é o a sobre 2t ao quadrado, tá? Velocidade inicial menos gravidade vezes tempo, e aqui, no lugar da aceleração, menos g, variação da altura, tá? Então a gente sai desse genérico aqui e estamos inserindo que a gente vai tratar de queda livre, ou seja, um movimento com aceleração igual a g, só que negativo por conta da nossa escolha de que para cima é positivo, tá? Na prática, como é que isso funciona? Como é que a gente chega a conclusões aí do mundo real a partir dessas equações? Vamos pensar num objeto que é abandonado de 45 metros de altura. Tá? Você tem alguém que está lá no alto de um prédio, pega uma borrachinha, prende ela com o dedo, né, pinça com os dois dedos e simplesmente abre os dedos e deixa ela cair. Ela cai a partir do repouso de uma altura de 45 metros e vai até tocar o chão. Como é que a gente pode calcular o tempo que esse objeto demora para atingir o solo e a velocidade dele quando ele chega no solo? Então, situação física é a seguinte. Apagar a lousa. Karen, você apaga a lousa para mim? Karen fugiu.
Oi, tô aqui, calma aí. Ah, já apagou a lousa para mim? Já, tá aí, ó, pronto pro senhor. Obrigado. Então, a situação que a Professor, gente... Oi? só tenho uma dúvida. Sim? Qual que é o barulhinho do objeto caindo? Puf! Obrigada, professor. Borrachinha, leve. Então tá o objeto aqui a 45 metros de altura. Ele é abandonado, ele está inicialmente parado. E ele vai cair devido à ação da Terra puxando ele para baixo. Aliás, tudo cai em direção à Terra, para desespero de algumas pessoas que tentam ir no cirurgião plástico e fazer com que ele resolva isso. Não adianta, cai em direção à Terra. Então, nós estamos observando esse movimento a partir do zero do referencial. Ah, você prefere ele em roxo, né? Por causa do Lakers. Laranja, né? Deixa eu ver se eu tenho laranja aqui. Não é que eu tenho? Olha, ó. Então tá aqui o observador inercial. A gente vai considerar que positivo é para cima, tá? Então, em relação a esse cara, como é que a gente descreve o movimento? No geral, ele vai ser descrito assim: coordenada y igual coordenada y inicial mais velocidade inicial menos 1/2 da gravidade tempo ao quadrado. Velocidade vertical, claro, igual a velocidade inicial menos gravidade vezes tempo, e velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes posição menos posição inicial. Tá? A pergunta que foi feita primeiro é: quanto tempo que esse objeto demora para chegar no solo? Como é que a gente pode responder isso? A gente precisa agora exercitar mais ainda essa ideia de olhar para a equação, pensar no movimento, tá? E usar aí a física, né? Como é que eu traduzo o que eu enxergo no movimento em termos de linguagem matemática. O que significa chegar no solo, finalizar o movimento? Como é que eu digo isso matematicamente? O tempo final é aquele em que o objeto atinge que coordenada? 0, né? O movimento termina quando ele chega aqui. Tá? Eu tenho uma equação que me relaciona posição e tempo. E é exatamente o que eu quero. Eu quero saber quanto tempo que esse objeto demora para chegar no solo. Pense no seguinte: essa equação aqui, ela me diz qual a posição do objeto para qualquer instante de tempo. E eu quero saber qual é o valor do tempo da marcação do cronômetro quando ele chega na posição 0. Então, olha só. Para o movimento que a gente está analisando, nesse exemplo 1, essas equações ficam assim, ó. Y de t igual a 45 menos 10 sobre 2, 5t ao quadrado, já que a velocidade inicial é 0. Velocidade, em qualquer instante de tempo, é igual a menos 10t, já que a velocidade inicial é 0. E a relação entre velocidade ao quadrado, velocidade inicial, que é 0, aqui, menos 2 vezes 10, posição menos 45, porque ele partiu de 45. Tá? Então, se eu uso... Sim? Essa última equação que você mostrou agora, ela é referente ao quê? Essa parte eu não entendi. Equação de Torricelli, ela é obtida a partir dessas duas, eliminando o tempo. Tá? Você pega o valor de t aqui, t vai ser igual a VY menos V0Y sobre gravidade, substitui aqui e aqui, e após aí umas 3, 4 linhas de cálculo, você chega nessa relação aqui. Então, ela sem tempo, né? Ela é sem Elimina tempo. Ah, entendi. Elimina o tempo, tá?
O evangelista Torricelli, ele na época não tinha cronômetro, né? Eles usavam aquele relógio de água, que era um inferno para medir tempo, e eles precisavam de alguma coisa que eliminasse o grande problema da época, que era medir tempo. E até hoje é um problema medir tempo, né? Então, olha só, eu quero saber o seguinte: quando a coordenada y for 0, quanto que o cronômetro vai estar marcando? Que é o tempo de voo. Então, vou pegar essa primeira equação aqui para chegar no valor do tempo. Como é que eu vou fazer? Ó? Se a posição para qualquer instante é 45 menos 5t ao quadrado, a pergunta é, quando y for igual a 0, quanto vai ser o tempo? Qual vai ser a marcação do cronômetro, tá? Eu vou passar aí o 5tv quadrado para o outro lado da igualdade, e mudo o sinal, então fica 5tv quadrado igual a 45. Daqui, o tempo de voo ao quadrado é igual a 45 dividido por 5, que é igual a 9. Logo, o tempo de voo, raiz de 9, igual a 3 segundos. Ou seja, um objeto abandonado a partir de uma altura de 45 metros, se eu posso desprezar os efeitos aí do atrito com o ar, né, ele demora 3 segundos para chegar no solo. Então, essa é a letra A do exemplo número 1. E na sequência, ele me pergunta o seguinte: com que velocidade esse objeto vai atingir o solo? Eu continuo trabalhando com as mesmas 3 equações. Tá? Eu posso calcular isso de 2 maneiras. Tá? Eu posso pegar a equação número 3, equação de Torricelli, e pensar no seguinte: qual o valor de V para y igual a 0? Vou fazer isso aqui na letra B. Primeira solução da letra B. Vou colocar o vermelho para destacar, que é a solução da letra B com equação de Torricelli. Pensar no seguinte, ó: para qualquer valor de V ao quadrado, ele é igual a menos 20, posição menos 45. A pergunta é, Vy final corresponde a y igual a 0. Tá? Então, isso vai ser igual a mais 900. Velocidade y final, portanto, é igual a mais ou menos raiz de 900. E a gente vai escolher o sinal negativo porque o objeto está apontando para baixo, né? Então, Vy final é igual a menos 30 metros por segundo, tá? Essa é a resposta da letra B, usando a equação de Torricelli. Poderia ter resolvido usando a equação da velocidade? Poderia. Não sei se seria uma ideia tão boa assim, mas poderia. Professor, qual que é o motivo Por da quê? raiz aí no último? Essa parte eu não entendi. Ué, Vou fazer. era quadrado aqui, né? Ah, tá. Beleza. Tá. Eu entendi. Valeu. Ô, professor, e por que ficou menos 30? Não seria positivo? Não, ele está apontando para baixo, né? Ele desce com a velocidade para baixo. Se a gente convencionou que para cima é positiva, ela tem que ficar negativa, né? Ah, entendi, professor. Tá? Obrigado. É uma questão da convenção que a gente adotou. Como a gente adotou para cima positivo, tudo que aponta para baixo vai aparecer com sinal de menos, tá? Uma outra alternativa para Não podia resolver... fazer na outra forma, professor, direto? Sim, Menos 10 vezes 3? sim. Outra alternativa para fazer a letra B seria usar isso aqui, ó. Vy para qualquer t é igual a menos 10t. Nós já sabemos da letra A
que o tempo de voo é de 3 segundos. Então, a velocidade final, Vy final, é a velocidade calculada no instante 3 segundos. Tá? Então, ficaria menos 10 vezes 3, isso dá menos 30 metros por segundo. Desvantagem de fazer do segundo jeito. Se você errou a letra A, você vai errar a letra B. Só isso. Tá? Mas se você tiver feito tudo certinho, o resultado é o mesmo, não muda, tá? Tanto é que aqui eu cheguei, só que aqui, por outro lado, você precisa pensar que você tem a resposta positiva e a negativa e que, pela convenção que a gente adotou, o resultado correto é aí o negativo, tá? Aqui você já tem direto ele com menos 30, mas tanto faz. Essa aqui é menos trabalhosa, claro, né? Como eu não sei quem falou, foi a Bianca mesmo que falou ou foi a Karen? Seria mais imediata essa segunda solução, né? Ok. Então, resolvido aí o exemplo 1. No exemplo 2, que está nos slides, ele fala de um objeto que agora ele não é abandonado, mas sim ele é lançado para cima com uma velocidade de 30 metros por segundo. O que vai acontecer? Esse objeto vai subir até uma altura máxima, né? Você pega um objeto, joga ele para o alto, ele sobe até parar, né? Quando que ele para? Quando a velocidade dele vai a 0, e depois ele vai cair em direção ao solo, tá? Vai voltar, nesse caso ele foi lançado do solo, então ele sobe, sobe, para, depois cai, 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 e puf, no chão, né? Quando ele volta. Perguntas: qual a altura máxima que o objeto atinge em relação ao solo? Qual é a velocidade dele quando ele chega lá embaixo, né? E qual é o tempo de voo, o tempo de subida mais o tempo de descida do movimento. Então, esse movimento do exemplo 2, agora é um movimento de subida e descida. Seria algo assim, desenhando. Está aqui o 0 de referencial, o objeto está aqui, é lançado para cima, com a velocidade inicial de 30 metros por segundo, sobe, 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 para de subir quando a velocidade chega em 0. E aí, ele começa a segunda fase da vida, a segunda fase do movimento, que é desce, 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 até chegar aqui embaixo novamente, tá? Então, o que a gente extrai desse enunciado? Que a coordenada y inicial do movimento é 0, que a velocidade inicial do movimento é, coordenada é 0 metros, né? Que a velocidade inicial do movimento é de 30 metros por segundo e a gente já sabe que a aceleração é igual a 10 apontando para baixo. Então, como é que fica esse movimento? No geral, nós teríamos isso aqui. Para posição, isso aqui para velocidade e, misturando as duas, essa relação de Torricelli relacionando velocidade e posição. Então, estão as três equações aqui. Se eu pego esses valores e substituo aqui, como é que fica a equação, as equações que descrevem este movimento em especial? Fica assim, coordenada y igual a 30, aqui faltou um t, 30t menos 5t quadrado. Vy para qualquer t, 30 menos 10t,
e Vy ao quadrado igual a 900, né, 30 ao quadrado, menos 2 vezes 10, 20, y, já que y0 é igual a zero. Então, estão as três equações, e é a partir delas que a gente vai obter aí todos os resultados solicitados para esse movimento. De novo, a gente precisa pensar na física, né, para conseguir extrair essas respostas, né? Quando ele me pergunta qual é a altura máxima alcançada, eu preciso visualizar que a altura máxima corresponde ao tempo de subida, ela está associada à velocidade zero. Quando o objeto chega em zero de velocidade, ele para de subir, portanto, chegou na altura máxima. Com isso, a gente pode responder a questão da altura máxima diretamente a partir da equação de Torricelli, né? Porque se ela relaciona velocidade e posição, então Vy ao quadrado igual a 900 menos 20y, quando isso for zero, 900 menos 20, altura máxima. Então, 20 vezes a altura máxima é igual a 900, logo a altura máxima, 900 dividido por 20, 45 metros. Tá? Então, esse objeto vai atingir uma altura máxima de 45 metros em relação ao solo. Tá? Dúvida na primeira? Letra B. Qual é a velocidade final do objeto? Se ele saiu do solo, foi até 45 metros e voltou para o solo, nesse tipo de movimento, a gente sabe que a velocidade y final é igual a menos a velocidade y inicial, né? Ele só inverte o sinal. Então, a gente poderia responder aqui direto que Vy final é igual a menos 30 metros por segundo. Poderia ter também utilizado Torricelli para fazer o cálculo, calcular qual o valor de V para y igual a zero. Daria o mesmo resultado, tá? E por último, ele pergunta qual é o tempo de voo, o tempo de subida e descida. Também, essa letra C tem algumas possibilidades. Você poderia calcular o tempo de subida e dobrar, calcular o tempo de descida e dobrar, já que o movimento é simétrico, né? O tempo que ele gasta para subir é igual ao tempo que ele gasta para descer. Ou nós poderíamos simplesmente calcular o quê? Calcular direto esse tempo de voo. Como é que a gente faz para calcular direto o tempo de voo? Seguinte. Tempo de voo corresponde ao instante em que y vai a zero. Então, eu vou pegar a primeira equação, que relaciona posição com tempo, e vou perguntar para ela o seguinte: quanto marca o cronômetro quando a coordenada y for zero? Tá? Então, aqui, 5 tempo de voo ao quadrado é igual a 30 vezes o tempo de voo. Como zero não é aceitável como resposta, porque é um instante do lançamento, eu posso fazer uma simplificação. Tempo de voo, então, é igual a 30 dividido por 5, que é igual a 6 segundos. Está aí a resposta da letra C. Tá? Professor, Sim? na B, eu fiquei com uma dúvida. Qual é a equação que o senhor utilizou? Nenhuma, simplesmente eu observei que esse objeto sai do solo, sobe e volta para o solo, e que eu estou desprezando o atrito. Então, a velocidade final é igual à inicial com sinal invertido. Tá. Mais alguma dúvida? No exemplo 2.
Terceiro e último exemplo. Ele tem um detalhe a mais. O objeto é lançado para cima, mas não do solo, a partir de 2 metros de altura. E ele é lançado para cima com uma velocidade de módulo 40 metros por segundo. Ele vai subir até parar e depois vai cair até atingir o solo. Repara que ele sai de 2 metros e chega em 0 no final. Altura máxima, tempo de subida, tempo de descida, velocidade do objeto ao atingir o solo e o tempo total, tempo de voo, que é subida mais descida. Como é que a gente pode tratar esse movimento agora? São as mesmas equações, só que a gente vai ter um termo a mais na equação 1. E esse termo a mais nos traz algumas dificuldades em termos de cálculo. Tá? Então, recapitulando, que movimento é esse? Está aqui o 0. O objeto está inicialmente aqui a 2 metros de altura. Ele é lançado para cima com 40 metros por segundo de velocidade. Vai subir até zerar essa velocidade. E aí começa o movimento de volta, passa pela posição 2 metros e vai tocar o solo com uma velocidade final que agora não é mais igual à inicial. Eu posso de antemão já saber que ela é maior, né? Já que o objeto partiu com 40, zerou, voltou, quando ele passar aqui pelos 2 metros, ele vai estar com 40 para baixo, menos 40. Mas ele ainda vai descer por mais 2 metros, então ele vai passar desses 40 metros por segundo. O que eu sei desse movimento, então? Eu sei que a velocidade inicial dele é 40, V0y, mais 40 metros por segundo, que a coordenada inicial dele é 2 metros. Então, como é que fica a equação, as equações deste movimento? Ó. Coordenada y igual a coordenada y inicial, 2, mais velocidade inicial, 40 vezes o tempo, menos gravidade sobre 2, 5t ao quadrado. Velocidade em qualquer instante, velocidade inicial menos gravidade vezes tempo, e ainda velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes gravidade, posição menos posição inicial. Tá? Então, aí as 3 equações que descrevem esse movimento. Como é que eu posso calcular a altura máxima? A altura máxima é simples, do mesmo jeito que antes. A altura máxima, y igual a h, corresponde a vy igual a 0 e vice-versa. E aí o jeito mais rápido, mais imediato, é usando a equação de Torricelli, onde eu digo que quando a velocidade for 0, esse objeto que partiu com uma velocidade 40, puxado para baixo pela Terra, atingiu o ponto mais alto da sua trajetória. Tá? E aí, invertendo aqui, 20 vezes h menos 2 vai ser igual a 1.600, 40 ao quadrado. Logo, h menos 2 é igual a 1.600 dividido por 20, 80 metros. E a altura máxima alcançada é de 82 metros, ou seja, o objeto sai de 2 metros, sobe a 80 metros e para. E aí ele vai iniciar o movimento de queda. Tá? Então está aí a letra A.
Letra B, alguma dúvida na letra A? Eu poderia ter calculado primeiro a letra B e depois ter calculado a letra A. Tem uma opção também. Por quê? O jeito mais fácil de calcular o tempo de subida, Vy de qualquer t é igual a 40 menos 10t. A subida finaliza com velocidade zero. Então a pergunta é quanto marca o cronômetro quando a velocidade for zero? O cronômetro vai marcar 40 dividido por 10, que é igual a 4 segundos. Então esse objeto vai demorar 4 segundos para atingir a altura de 82 metros. Dúvidas? Por enquanto não, Letra professor. C. Ele pergunta o tempo de descida. O tempo de descida é o tempo que o objeto demora para atingir aí do ápice, né, dos 4 segundos até o solo. Eu posso fazer isso diretamente a partir da equação 1, mas eu tenho o enorme inconveniente de precisar calcular aí as raízes de uma equação do segundo grau. Então, se eu estivesse fazendo essa prova e quisesse encurtar a solução e o tempo, eu faria a seguinte opção. Eu vou pular para a letra D de dado e vou calcular a velocidade final antes de atingir o solo. Ou seja, a velocidade para y igual a zero. Então, Vy final ao quadrado é igual a 1.600, né, 40 ao quadrado, menos 20, coordenada 0, menos 2. Tá? Ou seja, Vy final ao quadrado é igual a 1.600 mais 40. Ou ainda, Vy final é igual a mais ou menos raiz de 1.640. E a gente vai adotar aqui o sinal negativo, porque o objeto está descendo, ele está, né, com uma velocidade contrária ao que foi estabelecido como sendo positivo. Tá? Esse valor é de aproximadamente menos 40,5 metros por segundo. Tá? Cuidado com o sinal. Qual foi a vantagem de ter feito primeiro a letra D e depois fazer a letra C, por exemplo, o tempo de descida do movimento? Aliás, eu ainda acho mais fácil calcular primeiro o tempo total, o tempo de voo. Tá? Faz ainda mais sentido se eu fosse direto para a letra E agora. Se eu já sei qual é o valor da velocidade final do movimento, eu posso saber qual é o instante final do movimento. Eu posso usar isso aqui, ó. Vy para qualquer t é igual a 40 menos 10t. Quando a velocidade for de menos 40,5, tempo de voo chegou no final do movimento, tá? Então, menos 10 tempo de voo é igual a menos 40,5 menos 40, tudo negativo. Então, o tempo de voo vai ser igual a 80,5 dividido por 10
ou seja, 8,05 segundos. Ok? Então, o tempo total de 8,05 segundos. E aí, fica muito fácil dizer qual foi o tempo só de subida, né? Eu volto lá para a letra C. A letra C, a gente sabe que o tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda. Se o tempo de voo, o tempo total foi 8,05 e o tempo de subida foi 4, o tempo de queda foi de 4,05 segundos, ou seja, ele passou 0,05 segundos a mais caindo do que subindo. Tá? Então, era uma estratégia para resolver o exercício de uma maneira mais rápida. O que aconteceria se eu caísse direto na equação 1 para calcular o tempo de subida? Ou para calcular o tempo de voo? O tempo de voo ficaria 0 aqui e eu teria que resolver essa equação do segundo grau. Menos 5 tempo de voo quadrado, mais 40 tempo de voo, mais 2 igual a 0. Resultado muda? Nada, nem um pouco. É o mesmo, só que o percurso fica um pouco mais desagradável, digamos assim. Se bem que se você tiver em mãos uma calculadora científica que você fornece os valores de A, B e C e ele te responde com as raízes possíveis, também não muda nada, tá? Dúvidas, gente? Deixa eu salvar isso aqui para